Abre comigo lá no livro de Mateus, Evangelista Mateus, capítulo 7. Aleluia. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Você não precisa ficar de pé, vai ser um texto um pouco mais longo. Eu quero pregar para você hoje de forma expositiva, para a gente aprender bem a palavra do Senhor nessa noite e entender o que esse texto no finalzinho do Sermão da Montanha ali, de Jesus com seus discípulos, né? Jesus falou 4 coisas, Jesus deu 4 advertências aqui para os seus discípulos, que nós vamos aprender e nós vamos entender nessa noite. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a porta estreita. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como com quem tem autoridade, e não como os escribas. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra, rica, santa, fiel e verdadeira. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. É um texto onde o evangelista Mateus, ele encerra ali, né, relatando, né, o final do Sermão da Montanha, onde Jesus ali dava as últimas instruções aos discípulos, onde Jesus ensinava aos discípulos, onde Jesus levava ali o ensino aos discípulos com autoridade, com poder e com graça, e os discípulos ficavam ali maravilhados em ouvir a palavra que Jesus lhes dirigia ali no Sermão do Monte. O livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai falar ali do Sermão da Montanha, onde Jesus ali dava as últimas instruções aos discípulos. O Evangelho de Mateus, para a gente entender, é um evangelho anônimo, como os outros 3 evangelhos também. Não cita ali quem que escreveu esse evangelho, mas todos os estudiosos, os teólogos, os grandes homens que estudam a palavra de Deus, dão conta e entendem que quem escreveu o livro de Mateus foi o próprio Mateus, que depois foi chamado apóstolo. Mateus, então, ele escreveu o livro
próprio, que leva o nome dele, de Mateus. E Mateus, ali nessa época, ele escreveu a palavra, esse livro ele foi escrevido direcionado aos judeus. Aqueles homens judeus que estavam ali, crentes, que estavam ouvindo a palavra do Senhor, provavelmente da Antioquia, da Síria. Provavelmente, a esse povo, todos ali estavam ali, ouvindo e vendo o que Mateus produzia ali através desse livro, através desses ensinamentos, através desses relatos. O livro de Mateus, Marcos e Lucas é chamado dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos têm esse nome porque é o evangelho que vê conjuntamente. Ou seja, vamos ver juntos, vamos ler juntos, vamos declarar juntos, vamos falar a mesma palavra, da mesma direção, através desses evangelhos. Então, os 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. E esse evangelho, ele foi escrito para que pudesse dar ênfase, para que todos ali pudessem entender quem era Jesus, e que Jesus era o Messias prometido desde a fundação do mundo, desde a queda do homem, que Deus prometeu que ia enviar um que ia pisar na cabeça da serpente para salvar toda a humanidade, todos os homens e mulheres, aqueles que creem, aqueles que se entregam, aqueles que confessam o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o livro de Mateus, ele dá ênfase diretamente em falar quem verdadeiramente é Jesus. Para dar um título para essa mensagem de hoje, ou é com Jesus, ou contra Jesus. Não tem outro caminho, outra direção, a não ser você fazer uma escolha. Você não pode ficar entre os dois. Não tem como você ser neutro. Porque os neutros vão ter o mesmo fim daqueles que não creem, daqueles que estão contra a palavra do Senhor. Então Jesus aqui, ele conclui o Sermão do Monte, dando aos discípulos e às multidões 4 direções ou advertências básicas nesse texto que nós lemos. A primeira coisa que Jesus está direcionando ali às multidões e os líderes religiosos, é que eles precisam escolher entre 2 portas e estradas. Está no versículo 13 e versículo 14. Se você puder manter sua Bíblia aberta, você pode manter. No versículo 15 e versículo 20, 2 tipos de profetas. Do versículo 21 ao 23, 2 tipos de discípulos. E do versículo 24 ao versículo 27, 2 fundamentos. Ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. E nós começamos aqui falando da primeira advertência que Jesus dá. Qual que é a primeira advertência que ele dá? Ele diz que a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque aquele que quer caminhar com Jesus, ele tem que andar na porta estreita, porque a porta estreita, ela te restringe de muitas coisas. A porta estreita, ela diz que você, para estar com Jesus, você precisa caminhar carregando uma cruz. Você precisa caminhar olhando para o autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, aquele que é a luz, aquele que onde está a verdade, aquele onde está a paz, aquele que não engana ninguém, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao 3º dia ressuscitou. Nós devemos andar e caminhar pela porta estreita. Meu irmão, não fique triste quando você for atribulado por alguma situação, porque essa tribulação, ela vai causar em você mais fé, e você vai entender que após essa tribulação, após esse período difícil que você vai passar, você terá no final a vitória de Cristo, porque Ele vai te dar a vitória, porque toda pessoa que anda e caminha pela porta estreita, no final, Jesus está lá para te dar a sua vitória e a sua bênção. E só vai alcançar essa vitória, só vai alcançar essa bênção aquele que caminha pela porta estreita, aquele que nega as coisas deste mundo e fala
todos os momentos do amor e do poder de Jesus Cristo que ele carrega. Aquele que, mesmo diante das restrições, diante das aflições, ele não nega o nome de Jesus. E é somente através dessa porta estreita que nós possamos alcançar a nossa salvação. Não precisa abrir, vou só citar Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, da qual possamos ser salvos. Não há outro nome, não há outro Deus, só existe um. Ele é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos conduzir à salvação. Não há outro nome. É somente através dele. Embora o caminho seja apertado, aquele que escolhe o caminho espaçoso, que busca a aprovação do homem, ao invés da aprovação de Deus, no final ele vai colher condenação. Condenação. A pessoa pode escolher o caminho largo, pode viver a vida deliberadamente, pode viver debaixo da prostituição, pode viver enganando os outros, pode viver abusando e zombando da nossa fé, mas nós sabemos qual que é o final dele. No final das contas, nós sabemos que é castigo e separação de Deus. Mas para nós que escolhemos o caminho apertado, nós sabemos que há uma coroa esperando por nós. Há um Deus esperando por nós. E sabe o que nos diferencia daquele que caminha pela porta estreita, daquele que caminha pela porta larga? É que aquele que está caminhando pela porta larga, ele está indo com seus próprios passos. Mas nós que estamos na caminhada na porta estreita, mesmo que nós encontramos dificuldade nesse caminho, nós sabemos que nós temos um Deus conosco. E eis que estarei com vocês até a consumação do século. Ou seja, você vai passar dificuldade, você vai passar aflição, mas Jesus está caminhando com você para segurar a sua mão e te levantar. Meu filho, eu estou aqui, caminhe, prossiga. Aleluia. Essa é a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aquele que serve, ele tem um advogado. Aquele que serve, ele tem um Deus. Aquele que serve, ele tem um que segura, que te fortalece e que te ajuda nessa caminhada. Sabe por que nós vamos chegar no final dessa caminhada? É porque Cristo está conosco. É Ele que nos conduz nessa caminhada. É Ele que nos leva. Nós temos um advogado que luta a sua causa. Eu não sei qual que é a sua causa, qual que é a situação, eu não sei qual que é a sua aflição, mas eu sei que existe um Deus, eu sei que existe um Jesus que Ele está lutando as suas lutas, Ele está advogando sobre as suas causas, porque Ele é um advogado fiel, Ele não falha. Hoje Ele é o meu e seu advogado. Mas vai chegar um dia que Ele será o juiz. E Ele vai julgar todos aqueles que não caminharam com Ele. Todos aqueles que desistiram de caminhar com Ele. Porque viu que a porta é estreita. Não quis abandonar o pecado. Não quis abandonar o mundo. Mas para nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos que quem nós servimos, Ele tem todo o poder. A primeira advertência que Jesus dá aqui então, é sobre a porta estreita. Sobre esse caminho, que é um caminho apertado. Sobre esse caminho que muitas vezes, não poucas vezes, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Porque é muito difícil, a caminhada não é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil, porque Ele diz, nesse mundo tereis aflições. Mas Ele não falou como o diabo dá coisas aí, que a pessoa acha, não, isso aqui é bom demais. E a pessoa vai, o caminho é muito fácil caminhar ao lado contrário. Porque o diabo, ele só quer dar coisas que ele não tem. Ele vai tentar Jesus e fala, leva ele no alto do pináculo, te dou todos esses reinos, se prostrares me adorar. Agora eu te pergunto, o diabo tem reino? O que o diabo tem? Ele não tem nada. Ele é um sem casa. Ele é um sem casa, por isso que ele fica vagando, andando para lá e para cá, procurando uma casa. Qual que é a casa que ele vai achar? Ele vai achar o coração de alguém que não dá lugar para Deus.
Mas ele não tem nada, é por isso que ele fala, é um mentiroso, irmão. Ele é um mentiroso. A porta é estreita, mas é a porta estreita que vai nos conduzir à eternidade. Meus irmãos, o que vale essa idade que nós vivemos aqui, 50, 60, 70 anos, diante de uma eternidade que está nos esperando? Lá no meu interior mesmo, ontem eu vi a notícia que um jovem senhor muito rico, 49 anos, muito rico, muito dinheiro, a filha dele postou: pai, ontem eu estava com o senhor, estava tudo bem, mas agora o senhor não está aqui mais, infartou e morreu. Já era, irmão. Essa é a vida, muito passageira, tá? Estamos aqui agora, mas daqui a pouco a gente não sabe se a gente está mais. Precisamos caminhar, precisamos esforçar, precisamos negar nós mesmos, negar a carne, e caminhar com Cristo. Vale a pena. Vale a pena caminhar por essa porta estreita. É a primeira advertência dessas 4 que eu quero falar com você nessa noite. Jesus, encerrando o sermão da montanha, ele deixa essas 4 advertências. A porta é estreita. Meus discípulos, a mim, sigam. Não pare diante das dificuldades, porque a porta é estreita. A segunda advertência que Jesus traz aqui nesse texto, está lá no versículo, Mateus 7, versículo 15 ao versículo 20. Cuidado com os falsos profetas. Você tem visto falsos profetas por aí? Falsos profetas? Aqueles que falam o que não existe, que pregam o que não tem nenhum embasamento bíblico, eles pregam aquilo que dá movimento, aquilo que enche a igreja de pessoas, mas a igreja está esvaziada do Espírito Santo. Cuidado com os falsos profetas. Jesus dá, nas últimas 4 advertências, em falar sobre os falsos profetas. Porque esses falsos profetas, infelizmente, eles vão conduzir muitas pessoas ao engano. Por isso, principalmente as pessoas que não lêem Bíblia. Pessoas que não têm tempo com Deus. Não têm tempo de ter intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus. Porque quando nós lemos essa palavra, nós ouvimos a voz de Deus. É Deus falando a sua vontade sobre a nossa vida. Eu já vi muitas pessoas falando, mas será qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. É só você buscar. O grande problema é que a pessoa vai buscar a vontade de Deus na Bíblia e nem sempre, ou seja, a maioria das vezes, a esmagadora das vezes, a vontade de Deus não vai ser a nossa vontade. Porque nós estamos inclinados para o mal. A nossa inclinação é só em abastecer a carne. Quando nós deveríamos estar inclinados à vontade de Deus. Mas o texto diz aí, irmãos, resumindo, cuidado com os falsos profetas. Mantendo o equilíbrio anterior entre não julgar, que está no início desse Mateus, do livro de Mateus, né? É no versículo 1 ao versículo 5, que fala sobre o julgamento, que não devemos julgar uns aos outros, né? Com esse julgamento, ou esse olhar carnal que nós temos, né? E também não aceitar tudo ingenuamente. No versículo 6 também vai citar isso. Jesus ensina aos seus discípulos que nós devemos discernir os pretensos profetas que surgem no nosso meio. O que é um pretenso profeta? É aquele que prega aquilo que a pessoa quer ouvir. É aquele que distorce o texto a favor da sua própria vontade. Aquilo que dá engajamento. Aquilo que a multidão aplaude. Mas ali naquele texto, naquela verdade, apesar de ter lido um texto verdadeiro, que está na palavra do Senhor, ele distorce todo o significado daquele texto. A vida do profeta e os resultados da sua influência sobre os outros são os frutos que indicam que ele é ou não é um homem de Deus. Como que a gente conhece um homem? Como que nós conhecemos uma mulher de Deus? É através dos seus frutos. Se você conhece um homem de Deus, se você conhece uma mulher de Deus, e nessa pessoa você não vê nenhum fruto, você pode saber que essa árvore não está
no Senhor. Porque a árvore boa, ela produz bons frutos. Não é possível colher maus frutos da árvore boa. Como também é o contrário, não é possível colher bons frutos da árvore má. É preciso ser frutífero. Uma coisa, meus irmãos, uma única coisa para que servem as árvores ruins é o fogo. A única coisa que serve. Não serve para mais nada. Jesus olhou para aquela figueira ali, a figueira não produzia, queria pegar algum fruto ali, queria comer algo daquela figueira ali, olhou para ela, não tinha nada, não tinha nenhum fruto. Apesar da árvore estar verdinha, cadê os seus frutos? Apesar de você ver um profeta falando no nome de Deus, Senhor, Senhor, você não consegue colher nenhum fruto. A palavra que sai da boca dele é mentira. A palavra que sai da boca dele é engano. A palavra que sai da boca dele só enche o seu próprio ego, mas não fala a vontade de Deus, não fala debaixo da autoridade do Espírito. Ele não consegue pregar porque ele não dá fruto, é uma árvore que só serve como lenha. Essa é uma metáfora para o futuro juiz dos falsos profetas. Naquele dia, o Senhor vai olhar para as árvores e vai ver qual que dá fruto e qual que não dá fruto. A árvore má será jogada no fogo, para um lugar que não conseguirá mais sair de lá. Agora, continuando nesse texto, quem que pode entrar no reino dos céus? Quem que entra no reino dos céus? A comunidade do reino deve proteger não apenas dos falsos profetas, mas também dos falsos discípulos. Além de nós termos que verificar quem são os falsos profetas, também nós temos que ver quem são os falsos discípulos. Porque esse texto aqui, do versículo 15 ao versículo 20, vai falar que eles vão dizer: Senhor, Senhor. Mas deles não tinha nada de Deus. Falava apenas da boca para fora. A palavra, ela não tem só que sair da nossa boca, mas ela tem que entrar no nosso coração. Ela tem que fazer morada no nosso coração. A palavra, ela tem que fervilhar no nosso coração. Meu irmão, uma pessoa fazer uma confissão oral que Jesus é o Senhor, nem sempre indica que ela tem um coração arrependido ao Senhor. Isso não quer dizer nada. Nós só vamos conhecer a árvore boa se ela produzir frutos. Não tem como, meus irmãos, não tem como não produzir frutos. Os falsos discípulos, ele pode até exercer um poder em nome de Jesus, mas as suas atividades não têm sentido nenhum. Além deles enganar eles mesmos, engana as outras pessoas e leva as outras pessoas aos erros. Talvez você vai ver esses falsos profetas, esses falsos discípulos operando grandes milagres. E você vai falar: nossa Deus, isso aí é mesmo um homem de Deus. Isso é uma mulher de Deus. Você está vendo o milagre que ela operou? Olha como Deus está com ela. Olha como que Deus está com ele. Que a Bíblia diz que os falsos profetas vão operar milagres. Vão operar cura. Milagres extraordinários. Mas de Deus não tem nada. Meus irmãos, milagres não constituem prova da vontade do Pai, visto que podem vir de outras fontes e não de Deus, como demônios e artifícios humanos. Eu quero ler 2 textos para você entender do que eu estou falando aqui. 2 Tessalonicenses, se puder, coloca para mim. Cadê a Carol?
Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 9 ao versículo 12. Versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 ao versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz o texto, irmãos. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O que nós lemos ali? Sinais e prodígios de mentira. Pula para o outro. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Sinais, prodígios de mentira. Ele é enganador. Abre também, por favor, Apocalipse 13, versículo 13 e versículo 14. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 e versículo 14. Treze. Olha o que diz esse texto. Eu pus. É 13, 1? 13, 13. Isso. Diz assim. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu. O que faz? Fogo descer do céu. A pessoa vai olhar ali e falar, nossa, que poder que Deus está operando nesse lugar. O diabo está operando um milagre ali e a pessoa está achando que é de Deus. Do céu à terra, à vista dos homens. 14. E engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha ferida da espada e vivia. Cuidado, irmão. Talvez você está achando que está acontecendo algo ali que é de Deus e não é de Deus. Cuidado com os falsos. Agora, o que Jesus vai dizer para os falsos? Olha, Mateus 7, 23. Toma água aqui. 7:23 diz assim: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até parece ser de Deus, mas não é de Deus. Cuidado com aquilo que você tem visto, achando que é de Deus. Embora pareçam pertencer a Jesus, estes profetas condenados nunca estiveram verdadeiramente salvos. Nunca estiveram verdadeiramente salvos. É aí que as pessoas olham e falam assim, mas esse aí era salvo, ele fazia isso, fazia aquilo, como que pode agora ele ser condenado? Cuidado, cuidado, porque tem muitas pessoas, infelizmente, que dentro da igreja, até líderes, que dentro da igreja é muito crente, mas quando chega em casa, bate na esposa, espanca os filhos, ele não tem testemunho nenhum. Eu primeiro dou meu testemunho dentro da minha casa.
dentro da minha casa. Eu preciso ser crente dentro da minha casa. É o lugar que ninguém me vê. Ninguém me vê. Mas Deus vê. Deus vê. Se eu não sou crente dentro da minha casa, e eu não sou crente em lugar nenhum. Tem esposas aí que pedem, pelo amor de Deus, leve esse homem para ficar na igreja, porque aqui eu não estou aguentando mais. Infelizmente. Infelizmente. Porque é crente só dentro da igreja. Mas a palavra que nós lemos é: eu nunca os conheci. Cuidado com os falsos profetas. Então a primeira coisa, a primeira advertência, a porta é estreita. A segunda advertência, cuidado com os falsos profetas. E a terceira advertência que Deus dá aqui é sobre os dois fundamentos. Quais são os dois fundamentos? Ouve as minhas palavras e as pratica. Uma palavra encerra então o sermão da montanha ou do monte, quando Jesus ele apela para seus ouvintes ali decidirem entre a instituição religiosa, traçando a linha divisória entre dois tipos de corações. O coração que ouve a palavra do Senhor, a palavra entra nos seus ouvidos, vai para o seu coração, ele guarda e as pratica. O segundo coração e ouvido é aquele que ouve a palavra do Senhor, ela até vai no coração dele, ali, mas porém ele não guarda ela no seu coração, entra no ouvido e sai no outro. É aquele que ouve, mas não pratica. A palavra de Deus, ela não tem efeito nenhum se você ouvir a palavra pregada aqui, ou ler a palavra, e ela não virá uma prática na sua vida. Não virá uma realidade na sua vida. É por isso que nós não vivemos um evangelho de ouvir falar. O evangelho, ele precisa ser vivo na nossa vida, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra dele diz, a minha palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela corta corpo, alma, medula, espírito. Ela não tem onde ela não vai. Ela discerne o que é bem e o que é ruim. E ela que nos ensina e nos capacita para que nós possamos entender o que é certo, o que é errado. É através da palavra. Não é por causa do nosso coração. Tem gente que fala, eu vou fazer a vontade do meu coração. Não faz não, porque o seu coração é corrupto e enganoso. Se eu fosse fazer a vontade do meu coração, irmão, eu estava perdido. Faz a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. A evidência para saber se uma pessoa é verdadeiramente crente é saber se essa tal pessoa pratica as palavras de Deus, se essa pessoa é um homem prudente e é uma mulher prudente. Eu vou ler para vocês aqui, não precisa da Carol abrir ali. Ela foi para lá. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. É assim. Se nós ouvimos e não praticamos, não faz efeito nenhum, não tem efeito nenhum na nossa vida. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser construída sobre a rocha que é Jesus e sobre a sua mensagem do reino dos céus. Quem ouve a palavra do Senhor e as pratica, ele é comparado ao homem sábio. Independente das mudanças culturais, independente do que está acontecendo à sua volta, a palavra do Senhor, ela precisa estar sobre todos os costumes religiosos, todas as práticas religiosas, porque a pessoa que é religiosa, ela cumpre apenas ritos, mas a pessoa realmente que é salva, que é convertida, ela tem um propósito de vida sobre ela tem um propósito sobre ela, para que ela possa cumprir a vontade do Senhor.
Ela constrói a sua casa não sobre a areia, mas ela constrói sobre a rocha. No versículo 25 vai falar sobre a chuva. Né? Caiu a chuva, transbordaram os rios. Durante os meses quentes do verão, a areia do mar ela se torna dura, praticamente impenetrável. E o construtor, o bom construtor, se ele vai construir uma casa sobre a areia, ele vai furar ali os tubulões ali naquela areia, o buraco ali naquela areia, até encontrar uma terra firme, até encontrar a rocha, para que ele possa começar a sua construção. É preciso que nós construamos a nossa vida em Deus, através daquele que pode fundamentar a nossa fé. E só pode fundamentar a minha e a sua fé, Jesus. Se você construir a sua vida sobre o firme fundamento que é Jesus, como bom construtor, como construtor prudente, vai cair a chuva, vai vir os ventos, e a sua casa não vai sofrer nenhum abalo, nenhum arranhão. Mas aquele que não constrói a sua vida sobre o fundamento que é Jesus, como um construtor prudente, vai vir a chuva, vai vir os ventos, e vai acontecer uma ruína da sua casa. Versículo 26 e 27. Meus irmãos, a instituição religiosa havia abraçado uma justiça meramente artificial. A religiosidade afasta as pessoas de Jesus. A religiosidade, ela nunca consegue te aproximar de Jesus, porque ela quer apenas cumprir protocolos, e a nossa vida cristã não é apenas cumprir protocolos, mas nós precisamos viver uma verdadeira vida de evangelho, uma verdadeira vida de amor. Nós precisamos cumprir a palavra, os mandamentos de Jesus. Não adianta você ser um mero religioso, se você não ama o seu próximo, porque se você não ama o seu próximo, a quem você vê, como você vai amar a Cristo que você não vê? É preciso construir uma vida cristã sobre o fundamento que é Jesus. É preciso abandonar toda pretensão religiosa. A primeira coisa que você precisa fazer para você entrar em uma igreja é saber se essa igreja, ela é uma igreja bíblica. Ela prega a palavra de Deus. Ela expõe a palavra de Deus. A palavra está centrada em Deus, ou apenas nas suas vontades humanas. As vontades humanas, elas vão passar. Mas a palavra de Deus, ela jamais vai passar. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. É por isso que nós precisamos construir a nossa vida sobre o firme fundamento que é Jesus. Jesus é o fundamento, é aquele que fundamenta a nossa fé, é aquele que nos abraça, é aquele que caminha conosco, é aquele que está conosco em todo o tempo, para que no final da nossa caminhada, Jesus nos receber de braços abertos no seu reino eterno. Quem entra no reino dos céus? Aquele que constrói a sua vida fundamentada na cruz de Cristo. O que é uma vida fundamentada na cruz de Cristo? É uma vida de arrependimento, uma vida de submissão, uma vida de negar as coisas deste mundo e abraçar as coisas de Deus, abraçar a vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, para que naquele grande dia o Senhor nos receber no seu trono de graça eterno. Olha o que diz lá em Lucas, não precisa abrir. Capítulo 13, versículo 26. Vai dizer assim: então vocês dirão, comimos e bebimos com o Senhor,
Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Olha como será triste a vida daquele que não praticou a verdade, aquele que não andou pela porta estreita. Vocês viram ali? Que coisa interessante nesse texto. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Isso dá a você entender o quê? Que as pessoas que vão estar no lago de fogo, eles vão estar vendo você deitado no colo de Jesus. Com os profetas, com Abraão, com Isaque, com Jacó, os grandes homens de Deus. Você vai poder dar um abraço neles. Você vai poder ter comunhão com eles. Meu irmão, é de arrepiar, é coisa maravilhosa a gente entender esse texto. Agora, aqueles que praticaram iniquidade, eles vão estar fazendo o quê? Vendo. Se deleitando da presença do Senhor. Vale a pena essa caminhada. Vale a pena andar pela porta estreita. Vale a pena andar fundamentado da palavra de Deus. Mas você que vai estar lá com Jesus, não vai ver parente seu lá no inferno, não. Imagina você vendo um parente seu lá no inferno, como é que você ia estar? Mas a palavra de Deus diz que eles vão nos ver. Eles vão ver. Ah, mas ele vai ficar triste. Não tem problema. Ele está no lugar de tristeza mesmo. Ele está no lugar de ranger de dente. É inferno. Você está achando que o inferno vai achar alguma coisa boa no inferno? Não vai ver nada, não. Mas nós vamos estar deleitando na presença do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena, irmãos. Eu quero concluir essa palavra para você dizendo: permaneça caminhando pela porta estreita. Permaneça identificando aqueles que não falam a verdade, aqueles que não têm a palavra fundamentada no Senhor. Permaneça fundamentado no fundamento verdadeiro que é Jesus. Você só pode andar, construir a sua vida cristã, se ela estiver fundamentada na rocha que é Jesus. E Jesus conclui essa palavra, e finaliza o sermão do monte dizendo, no versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Que quando você ensina debaixo da autoridade de Jesus, a sua palavra, ela tem força. Porque quem fundamenta a palavra que você está falando é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Agora, quando a pessoa fala como falso profeta, como os escribas, são apenas palavras bonitas, apenas frases de efeitos. Você olha, nossa, que frase bonita, mas ela não consegue produzir vida em você. Ela não consegue produzir nada em você, nada em mim. Essa é a diferença daquele que prega e daquele que não prega. É por isso que a palavra, quando Jesus pregava a palavra, quando ele falava ali às pessoas, as multidões se aglomeravam e as pessoas ficavam maravilhadas daquilo que ele falava. Porque a palavra dele produzia vida sobre quem ouvia a palavra dele. Que nós possamos, meus irmãos, debaixo da vontade, debaixo da bondade e da misericórdia do Senhor, andar segundo o querer e a vontade dele. E que a vontade dele seja soberana sobre nós. Que nós possamos caminhando, entendendo que todas as dificuldades que nós vivemos hoje, que nós vamos viver amanhã, porque será, enquanto nós tivermos essa terra, será assim. Porque essa terra, meus irmãos, a palavra diz já dos malignos, mas o Senhor, Ele está conosco. Nós sabemos que nós vamos viver dificuldades, mas nós sabemos que quem está conosco é aquele que garante a nossa chegada. Ele não só está conosco no início da caminhada, quando nós abraçamos a fé, quando Ele abre os nossos olhos espirituais,
mas Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E nós vamos chegar, eu e você, nós vamos chegar, não porque eu e você nós somos bons, mas é porque o Senhor é que garante essa chegada sobre nós. Você pode glorificar o Senhor? Aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Chamando assim, irmã José.